Pessoal, muito bem, pessoal. Vamos repercutir um pouco essa derrota do Internacional para o Botafogo nessa noite de sábado aí, lá no Rio de Janeiro. O Internacional perdeu então para o Botafogo. Antes eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, tá? A inscrição é muito importante, claro, né? É o básico ali de sempre. Se inscreve aí, tá? A inscrição é importante, estamos quase mesmo, arruma 1.200 inscritos. Like, ó, o like é o certinho, tá? O like valoriza muito aqui o vídeo, ajuda muito o vídeo. Então é importante que tu deixe o teu like aí. Eu também ativa o sininho aí, sempre que entrar vídeo novo aqui no canal, tu é notificado, tá? Olha a descrição aqui do vídeo, porque aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, tá? E lá nós também sempre postamos conteúdo relacionado ao Inter, relacionado ao futebol brasileiro, ao futebol europeu. É um outro meio pra gente se comunicar e falar de futebol por lá também, tá? Acompanha por lá. Bom, pessoal, vamos aqui falar desse Botafogo Inter. Termina o primeiro turno. Mas eu acho muito específico, né, o que acontece com o Inter em cada jogo. Mas vamos para a escalação, tá? O Internacional hoje foi escalado com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel, né, Johnny não pôde, estava suspenso, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. Técnico Kudê. A gente já nota aí que o Inter foi com o que tinha de melhor, né? O Internacional foi com o que podia, com o que tinha de melhor. Não poupou ninguém, não teve nenhum reserva, nada. É muito específico o que acontece em cada jogo, porque o Internacional vem agora de uma das suas melhores semanas dos seus últimos anos, né? De um dos jogos que pode determinar um sonho, que é um fato, que se tu pegar o fato de que o Flamengo caiu fora, de que tem Fluminense e Olímpia do outro lado, temos um jogo contra o Bolívar, que se o Inter puder voltar vivo lá da altitude, o Internacional pode ir para uma semifinal de Libertadores, o time vai se ajeitando, temos sim melhoras com o Eduardo Cudê, é o melhor momento do time na temporada, determina nós vivermos essa ilusão ou este sonho, que talvez não é nem tanta loucura assim, de um possível título da Libertadores, né? Acho que sim, né? Não temos nada aí que nos impeça de, no mínimo, sonhar, de, no mínimo, querer acreditar. E por que, né, cara? Todos chegamos à conclusão, acho que não precisava ter tido esse jogo hoje, né? Não, brincadeira, né? Mas é muito louco isso, porque de repente se o Internacional tivesse num outro jogo, numa outra partida, poderia, né, ter pego um jogo mais tranquilo, um jogo mais fácil, né? Um jogo mais que o Inter vencesse e tal, determina esse bom momento, mas foi logo contra o melhor time do campeonato, logo contra o grande Botafogo, contra o Botafogo que faz um 2023 histórico. Bom, pra tu ver como são as coisas, né? E o Internacional, por outro lado, apesar da classificação contra o River, faz um primeiro turno de Brasileirão muito ruim. Acho que até pior do que foi o primeiro turno do ano passado. Um primeiro turno muito ruim do Inter, uma campanha ruim, e que o Internacional precisava de resultados. Mas logo, não era o jogo de hoje, talvez, que ia ser cobrado alguma coisa. Se tivesse ganho do Corinthians, se tivesse ganho do Cruzeiro, se tivesse ganho do Cuiabá. Então o Inter poderia ter feito pontos em muitos outros jogos, e hoje um empate ia dar pra se entender. Só que tu vê que as coisas ficam complicadas quando, por exemplo, nos últimos jogos ali, o Internacional, né, não fez os pontos e precisava fazer hoje. Logo, contra o Botafogo lá. Bom, o Internacional fez um grande primeiro tempo, um bom primeiro tempo, se comportou bem ofensivamente, se comportou bem defensivamente, não teve trabalhos defensivos, não foi um primeiro tempo em que o Botafogo dominou o jogo, e nem o Inter, tá? Eu acho que foi uma boa leitura das duas equipes, um Botafogo um pouco mais defensivo, que é um time que costuma esperar o adversário para poder atacar, e já o Internacional que propôs mais o jogo, o Inter sendo o Inter do Cudê, né? Propôs jogo, foi pra cima, conseguiu com 18 minutos de jogo uma infelicidade do goleiro Lucas Perry e aproveitou ali o Maurício, que talvez foi o melhor jogador do Internacional na partida, fez 1-0. Isso obviamente fez o Botafogo atacar, fez o Rocher brilhar e terminou o primeiro tempo 1-0 pro Inter, maravilha, elogiando o Kudê e nossa, né, determinada grande fase, Rocher herói pelas grandes defesas que fez, que precisou fazer e fez, o Internacional que estava muito bem, Maurício mostrando ser importante e tal. Termina o primeiro tempo 1-0 pro Inter, tudo perfeito, tudo mil maravilhas, todos nós mais felizes do que, né, do que normalmente, até pro ser contra o Botafogo. Só que aí era meio claro que o Botafogo retornaria no segundo tempo atacando mais. E aí acontece algo parecido com o que aconteceu contra o River Plate, que é o Internacional não soube se comportar defensivamente,
sabendo que o Botafogo viria para cima, o Internacional toma um empate, acho que aí Kudê não faz uma boa leitura defensiva no jogo, e aí o Internacional toma a virada, 2 e até 3 gols. Final de jogo, 3-1 pro Botafogo. Então acho que tem que ficar determinado isso. Primeiro tempo do Internacional foi bom, primeiro tempo do Internacional muito bom, comportado defensivamente bem. O fato do Botafogo ter atacado e ter feito o Rocher trabalhar não diminui os méritos da vitória do Internacional até ali. Lembrando que no intervalo estavam todos exaltando o Rocher, estavam todos elogiando muito o Rocher, porque foi muito bem. O Internacional que defensivamente estava bem, se defendeu bem. Hoje algumas... Bom, depois a gente fala das questões individuais. Mas o Maurício muito bem. Tá, para questões individuais, o Ener Valencia num jogo como um todo muito ruim, abaixo. Mas ainda assim foi um Internacional bom no primeiro tempo, que estava ganhando do Botafogo na sua casa. E aí, eu acho que no segundo tempo, o Botafogo vira Botafogo. O problema foi a postura do Inter. Tá? Eu acho que o problema do segundo tempo é a postura do Inter. O Internacional que não soube lidar com o Botafogo. O Inter não soube lidar com o Botafogo. O Internacional, acho que o Kudê ele mexe errado quando ele tira o Maurício. Tá? Nico Hernandes, aí a gente lamenta individualmente o Nico Hernandes atrapalhado. Nico Hernandes em má fase. E aí quando sai o primeiro gol, que o Inter decide ter que se defender, ainda assim é um Inter que se expôs demais. Eu acho que é um Internacional que se expôs demais, porque no segundo gol do Botafogo eles vêm com muita velocidade e entram na área do Inter como querem, pegam a área livre, então foi um Inter também que se expôs demais, muito aberto, e aí o terceiro gol vem de um domínio, de um show que o Botafogo dá, tá? E aí que a gente tem que também entender os méritos do adversário, tá? O Botafogo faz um grande 2023, não foi especificamente hoje isso. É um time que, cara, a torcida deles faz, e não é hoje, a gente tem visto em todos os outros jogos, é uma festa maluca que a torcida deles faz, é uma torcida que joga junto, que lota estádio, que vibra mesmo se o time tomar gol, é um time que tem jogadores velozes, rápidos, uma troca de passes, uma coisa de videogame ali, é um time que sabe fazer leitura do momento correto para se defender, para atacar, é um time que envolve o adversário, é um time que ganhou do Palmeiras, ganhou todas, né? Ganhou todas. Eles têm 45 pontos. É a melhor campanha de um time em pontos corridos na história de um primeiro turno. É um Botafogo, assim, avassalador que não... difícil imaginar o que tiraria o título deles dessa temporada. Não tem, né? O título é deles. Teria que piorar tudo lá, acontecer o que não tem acontecido aí, né? Ainda mais tendo aí mais 16, né? Pontos à frente do vice-líder. Então não há problema nenhum aqui em reconhecer os méritos do adversário, que como fez em outras oportunidades, hoje no segundo tempo colocou o seu adversário na roda, aproveitou também que o Inter não soube lidar com isso, aproveitou que o Kudê não mexeu bem no time, aproveitou que é uma deficiência do Inter a questão defensiva, e o Botafogo deu um show, envolveu o Internacional, foi melhor, deu um baile, rodeão, como que tu quer aí, totó de bola, show de bola no Internacional no segundo tempo. Então, acho que fica determinado isso. Preocupações com o jogo de hoje. Preocupação do Ener Valencia não ter jogado bem, né? A preocupação do time do Internacional voltar de novo no segundo tempo e deixar a vitória, o que parecia ser tão palpável, o mínimo empate tão palpável estava vindo e deixa cair pelas mãos como areia. Lembram da areia? Areia que tu segura e tu vai soltando aos poucos. O Inter deixou cair, estava tão perto. Preocupação de como que o Kudê pode fazer leitura desses jogos defensivos, sabe? É muita dificuldade para se defender. Eu sei que o Kudê gosta de meter gol, gosta de atacar, gosta de time ofensivo, só que às vezes tu vai ter que recuar mais teu time. Às vezes tu vai ter que tentar saber segurar teu time. E aí o Internacional que também é frágil defensivamente em alguns jogos. Contra o Corinthians no 2-2 a gente viu isso. É um time que se tu entrar na área do Internacional, tu acha espaços, tu encontra espaços. Então, não fica essa preocupação. Mas em nenhum momento eu vou aqui desconsiderar que, cara, esse time do Botafogo é avassalador. E depois o Inter se perdeu totalmente no segundo tempo. Cada ataque do Botafogo era um Deus nos acuda, né? Deus nos acuda que time, cara, que espetacular time do Botafogo, a festa do Botafogo. O que entristece é isso de novo, né? O Internacional esteve tão perto da vitória, por um momento parecia tão palpável a vitória. E a outra preocupação é a tabela, né? Olha como é que tá aí o Inter na tabela. O Internacional tá em 12º com 24 pontos, ok? Amanhã, 6h30, horário de Brasília, da tarde, jogam Fortaleza e Santos. Se o Fortaleza ganhar, o Fortaleza vai a 26. E aí o Inter termina em 13º. O Fortaleza se ganhar. Se o Santos ganhar, o Botafogo vai a 21.
E aí o Botafogo sobe e o Internacional poderia ficar aí, ó, 24, 23, 22, o Inter ficaria uns 5 pontos ali, 4 pontos da zona do rebaixamento, tá? E também tem, ó, o time do Cruzeiro é 11º com 24. O Cruzeiro pega o Palmeiras na segunda-feira. Aí eu até acho que o Cruzeiro não ganha, porque se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro vai a 25, 26, 27. Também avança ali do Inter, tá? Também avança, passa do Inter. E aí, pra ter uma ideia, o Internacional já ficaria a 2, 3 pontos do nono colocado, tá? São Paulo amanhã enfrenta o Flamengo às 6h30. Se o São Paulo vencer, São Paulo vai a 29 pontos, então já é um time que sobe, tá? Aí o Cuiabá tem 28, né? Vamos ficar de olho também nesse time do Cuiabá. Aí o Cruzeiro então até acho que não ganha, mas outro que é perigoso, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro enfrenta de manhã às 11 da manhã o Bahia, em casa. E se ganhar, o Atlético Mineiro vai a 27 pontos. Ou seja, o Inter pode terminar a rodada a 1 ponto do Corinthians, que é o 14º, pode terminar a rodada muito equilibrado em número de pontos, né, com Goiás, com Bahia. O Internacional pode ter aí apenas 2, 3 pontos a mais do que esses times que estão flertando com o Z4. É óbvio, cara, que eu não vou fazer crise aqui porque perdeu pro Botafogo. O problema são os últimos jogos. O problema foi empate com o Cuiabá, derrota pro Cuiabá, empate com o Corinthians, empate com o Cruzeiro, empate com o Palmeiras, outro jogo lá que não ganhou do Santos. Esse é o problema. E é o que o Inter vai ter que resolver. Eu entendo que agora o próximo jogo é contra o Fortaleza, e aí é muito em cima, inclusive, do que já vem o jogo lá na Bolívia. A gente sabe que o nosso foco é a Libertadores para tentar esse título, mas o Inter vai ter que precisar, ainda que seja usar os jogos do Brasileirão para treinar para Libertadores, o Inter precisa vencer. O jogo contra o Fortaleza no Beira-Rio são 3 pontos que tu não pode perder, tá? Mas não vou definir aqui crise por causa disso. Espero que o Inter olhe para esses pontos negativos que a gente viu, que é essa questão defensiva. Porque agora a situação do Inter na tabela do Brasileirão não fica bonita de se ver. Mas a gente torce para que esse jogo contra o River tenha iniciado uma virada de chave, uma nova era, um novo momento no Internacional, que, repetimos, teve a infelicidade de, bem nesse calendário, pegar um Botafogo logo de cara, e o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. E o que não diminui nada os erros do Kudê e os erros do Inter neste segundo tempo, tá? Só também vamos cuidar para não exagerar e fazer aquela grande crise. Agora, próximo jogo contra o Fortaleza, né? Deixa eu pegar aqui certinho. O próximo jogo é sábado que vem, né? Contra o Fortaleza. Parece que foi remarcado para sábado, 4 da tarde. Tem que vencer. Esse jogo é obrigação a vitória, beleza? Tamo junto, valeu. Já desejo aqui, para quem estiver assistindo no domingo, né? Um feliz, porque tá entrando bem no final do sábado, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né, que estejam assistindo esse vídeo, a todos que estão com o pai aí por perto. Feliz Dia dos Pais a todos, né, que aproveitem, valorize, que seja um grande domingo aí de muita confraternização e felicidade, tá? Voltamos aqui no canal neste domingo com Barcelona, vídeo pós-jogo de Getafe e Barcelona, porque o Barcelona enfrenta o Getafe neste domingo, então pós-jogo do Barcelona aqui no domingo no canal. E durante a semana, nossa live Brazucas com convidado, também durante a semana quero falar de Copa do Brasil na segunda-feira, tá? E durante a semana os demais conteúdos, vídeos, a programação normal aqui do canal, Momento Colorado para falar do Inter, Momento Blaugrana para falar do Barcelona. É isso, tamo junto, desejo desejar uma semana abençoada a todos, valeu!